vai conversar agora com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que atende mais uma vez a CNN. Presidente, muito obrigado pela atenção com a CNN. Bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia, Stephen. Bom dia a todos os espectadores da CNN. Presidente, qual é o papel que o vice Geraldo Alckmin terá na chapa do ex-presidente Lula na campanha presidencial desse ano aqui? Qual é a função que ele terá, se é que tem alguma mais relevante ou diferente da que outros vices costumam cumprir ao longo de uma campanha eleitoral? Veja, essa eleição é uma eleição, como todos nós sabemos, que talvez seja também uma eleição atípica, uma eleição muito difícil, onde se está numa disputa em que o presidente questiona com muita frequência, o presidente atual da República, o processo de apuração das eleições, o voto eletrônico, a apuração eletrônica, enfim, de maneira que era necessário e é necessário para que se possa vencer essas eleições e dar legitimidade ao novo governo e à manutenção da democracia, é indispensável que se faça uma frente mais ampla. Infelizmente, até o momento não foi possível chegar aos partidos de centro, mas isso também pode acontecer no segundo turno. Mas a presença do governador Geraldo Alckmin na chapa, como vice do ex-presidente Lula na disputa presidencial, ela também acena para um aspecto muito positivo, que é exatamente para o centro político. Todos nós sabemos que o centro é um pêndulo, para onde ele pender, vai pender a eleição presidencial. Então, é necessário que se faça isso, não apenas, e eu acho que ele simboliza isso, uma pessoa que acena diz assim, aqui se pode fazer não apenas uma frente político-eleitoral, mas uma frente programática também que corresponda à necessidade, e essa frente política tem que corresponder um programa que também seja um programa amplo, que una o país, porque o país está dividido, e a necessidade é da coesão social. É necessário que tenhamos coesão social para que possamos unir o país em torno de alguns temas essenciais, a retomada do crescimento, do emprego, da renda, a industrialização do país em novas bases, a retomada do emprego. Então, esses aspectos eles são comuns a todas as forças políticas. Então, é preciso que o líder da chapa, mas também o seu vice possa ter essa compreensão muito clara e essa contribuição que o Partido Socialista, quando filiou o governador Alckmin, quer dar à sucessão presidencial na chapa de centro-esquerda que representa o presidente Lula e Geraldo Alckmin. Presidente, obrigada por nos receber. O senhor usou aí uma palavra muito importante, né? Coesão, porque um país do tamanho do Brasil, né, de dimensões continentais, claro que é muito vasto, muito rico, de opiniões muito amplas. E essa semana a gente já teve uma situação que pode servir, inclusive, de termômetro, né? O presidente Lula deu declarações polêmicas a respeito de um tema que é tabu aqui no país, que é o aborto. Geraldo Alckmin já se posicionou contrário ao aborto no país em outras situações. São candidatos aí, né, que se colocaram como adversários no passado e que agora estão lado a lado. Como unificar o discurso? Que estratégia deve ser adotada daqui até outubro? Olha, nós do Partido Socialista, que temos a satisfação de ter o governador Alckmin nos nossos quadros, de afiliado no nosso quadro e dar essa contribuição, nós identificamos que essa divisão do país não ajuda a ninguém, é ruim para todos. Para quem está de um lado e está de outro. Então, no momento não é de se procurar temas polêmicos, o momento é de procurar os temas essenciais que unam os mais diferentes setores. É preciso compreender também as mudanças que aconteceram no eleitorado brasileiro. Há um setor que hoje corresponde a 30% religioso dos evangélicos, que tem valores muito tradicionais, mas que também precisam ser respeitados, não é? Então não é o caso. Vamos buscar aquilo que nos une. Como é que nós colocamos o país na quarta revolução industrial? Como é que nós modernizamos a nossa indústria e a deixamos mais competitiva no plano nacional e internacional? Como é que nós voltamos a criar mais empregos e melhorar a renda do trabalhador e de todos os brasileiros e brasileiras? Como é que nós vamos explorar adequadamente a Amazônia, estudando e transformando os seus produtos de biodiversidade e biotecnologia em empreendimentos econômicos capazes de gerar milhões de empregos na região e em todo o país. Então, são temas que
todas as forças políticas e todas as lideranças do país, sejam elas políticas, empresariais ou sociais ou dos trabalhadores, interessam. Então, são esses temas que unificam, que dão coesão social, que dão capacidade de convivência pacífica entre os diferentes, que nós precisamos lembrar. Fora disso, qualquer coisa disso não contribui para unificar o país e dar a coesão social tão necessária, coesão social e política tão necessária ao desenvolvimento da democracia brasileira, que não pode ser uma palavra vazia, ela tem que corresponder a um tipo de desenvolvimento que explore as imensas potencialidades que tem o nosso país, que nós não podemos deixar passar. E eu acho que nós estamos num caminho completamente equivocado com essa divisão que é superficial e que não serve ao interesse de nenhum brasileiro sequer. Presidente, para além do simbolismo que na avaliação do senhor representa a escolha de Geraldo Alckmin como vice de Lula, há um outro aspecto importante também, né? O PT e o PSDB, partido do qual o ex-governador é fundador e percorreu a vida pública dele todinha até agora, tem origem em São Paulo, né? E em São Paulo se deram batalhas muitas vezes sangrentas entre esses dois partidos e que muitas vezes também extrapolaram limites do razoável, né? Partindo para questões pessoais e tudo mais. Uma eleição não se faz só de simbolismo, de votos também, né? Como é que o senhor acha que os eleitores de São Paulo, um estado em que o antipetismo se manifestou muito fortemente já nas eleições de 14 e 18. Como é que o senhor acha que o estado de São Paulo, o eleitorado que acompanhou Geraldo Alckmin em 4 mandatos como governador, fazendo duríssima oposição ao PT, vai se relacionar agora com essa aproximação entre Alckmin e Lula? Veja, a única forma é a forma de você procurar convencer o eleitorado, independente a que espectro ideológico ele pertence, das coisas que são importantes para o país e dos riscos que o país corre se continuar nessa divisão estéril que está vivendo há pelo menos 4 anos. E se nós tivermos um discurso e uma prática capaz de corresponder à expectativa da população, ela poderá ser convencida. Aquilo que antes tinha, e outra, alargar esse setor. O próprio presidente Alckmin, acho que nesse sentido, a candidatura de Márcio França, o nosso companheiro, né, o ex-governador Márcio França, ao governo de São Paulo, também contribuiria. Se tivéssemos a capacidade de unificar em torno da candidatura de Márcio, que pode levar ao eleitorado de centro uma mensagem e convencer o eleitorado de esquerda a acompanhá-lo, seria muito bom. Eu acho que precisa ter estratégias não só de comunicação, mas estratégias também práticas, eleitorais e estratégias programáticas para que o eleitorado possa se convencer. Isso é um grande desafio, Colombo, ninguém pensa que isso está definido. Ou se adota medidas e práticas que possam corresponder, do ponto de vista do interesse da população, um programa que possa unificar o país e um discurso e uma prática que possa unificar o país, e também as eleições. Eu sempre digo que o PT precisa estabelecer claramente o seu objetivo central, que deveria ser eleger o presidente Lula e evitar disputas estaduais que sejam que desarticule as forças que estão em torno dele tentando ganhar a presidência da República. Presidente, agora eu vou trazer aqui mais uma cadeira para a nossa mesa, para a nossa roda de conversa. A Basília Rodrigues, lá em Brasília, também tem uma pergunta para fazer para o senhor. Basília, bom dia, bem-vinda. Tudo bem? Stephanie Colombo, muito bom dia. Presidente Carlos Siqueira, obrigada pela entrevista. Bom dia também. Bom dia, Brasília. Pois então, olha, eu queria falar sobre um outro casamento improvável, não só Lula e Alckmin, né, que a gente tem tratado muito, mas chamar a atenção para o aspecto das legendas, o PT e o PSB. Esse PSB que o senhor está apresentando aí nas eleições de 2022 é bem diferente daquele que atuou em 2018, quando optou por ser neutro, ou em 2014, quando tinha um sonho de construir, né, de ter uma candidatura à presidência da República com o Eduardo Campos, né? Mais do que um sonho, de fato, um candidato à presidência da República. O que mudou de lá para cá com o PSB? Abandonou o sonho de voo solo e agora está mais uma vez quase que intrínseco ao PT?
Não, veja bem, nós temos muitas diferenças do PT e por isso que pretendemos ter oportunamente o nosso projeto próprio. Nós passamos por um processo de autorreforma, que é de mudança profunda do nosso programa e do nosso manifesto, e também passamos por um processo em que nós perdemos um líder. E um líder, para disputar uma campanha presidencial, não se forja em gabinete, o líder se forja nos embates políticos, né? Então, nós temos um partido com muita gente jovem e que tem futuro, que pode se tornar líder e nós voltamos a disputar. No entanto, o que mudou profundamente também em Brasília foi o cenário político do Brasil. Essa polarização que se dá e essa divisão da sociedade brasileira exige que a gente pense mais do que propriamente no nosso interesse enquanto partido, enquanto pessoas, enquanto lideranças, e pense também que os partidos não são um fim em si mesmo, e nem a política é um fim em si mesmo, ela tem que ter objetivos claros. E, neste caso, o Partido Socialista Brasileiro, embora tenha muitas diferenças com o PT, uma cultura diferente, uma visão diferente até de mundo e de vida sobre muitos aspectos, mas também tem vários outros aspectos em que nós temos unidade de pensamento. E achamos que, nesse momento, mais do que unificar a esquerda e centro-esquerda, nós precisamos unificar outras forças políticas que cheguem até o centro político e não só dos partidos e não só da política, mas sobretudo da sociedade, para fazer essa coisa central que eu chamo de a coesão nacional, em torno de temas, de 5 ou 6 temas altamente unificadores dos diferentes segmentos e classes sociais, no sentido de conquistar a paz social e a convivência pacífica e civilizada da sociedade. Então, a eleição de 2018 mostrou para o Brasil que o sistema político necrosou, que nós precisamos fazer uma profunda reforma política. Nós não precisamos de 33 partidos, nós precisamos de 5 ou 6 partidos sólidos, programáticos, partidos que o eleitor veja, olhe para ele e saiba que votando naquele partido, em que ele estará votando. Então, a crise brasileira é uma crise essencialmente política. E dessa crise decorre todas as demais, a crise econômica, a crise social. E enquanto nós não tivermos a capacidade de fazer essa coesão social no Brasil, nós não voltaremos ao desenvolvimento e a de explorar as enormes potencialidades que tem o nosso país para crescer, para se desenvolver e para distribuir a sua riqueza entre os brasileiros. Presidente, nosso time está aumentando aqui. O Gustavo Uribe está chegando de Brasília também para fazer uma pergunta para o senhor. Diga, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo, presidente. Hoje é quórum completo aqui. Presidente, gostaria de discutir com o senhor novamente a questão da pauta de costumes, porque essa semana o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma afirmação a respeito do aborto que causou polêmica, sobretudo junto ao eleitorado evangélico. Como essa chapa Lula-Alckmin deve tratar esse tema e de que forma ela deve se aproximar desse eleitorado que hoje já é 1/3 da população brasileira? O eleitorado evangélico, mas também o católico, né? Porque os católicos têm posições muito parecidas nesse aspecto de costumes com os evangélicos, convenhamos, eles não são tão rigorosos, mas têm costumes. E eu mesmo sou católico e tenho também minhas tradições e me orgulho delas. O problema do respeito a visões tradicionais, que muitas vezes são chamadas de conservadoras, pode até ser, é que nós precisamos realmente respeitar. Nós precisamos unificar o brasileiro naquilo que lhe é essencial. Na questão de costumes, nós precisamos dizer o seguinte, eu sempre digo, no caso do PSB, os nossos parlamentares, quando têm esses temas, eu libero completamente. Se alguém tem uma formação evangélica ou católica ou qualquer outra religião que o impede de votar em determinados temas, que são de natureza de convicções religiosas, nós liberamos, porque nós entendemos que nós devemos respeitar. Nós temos muitas coisas importantes no Brasil para fazer que nos unifica. Portanto, não precisamos nos dividir em torno de visões religiosas. Nós precisamos respeitar todas as religiões, todas as tradições de todas as religiões, todas as visões e tratar de mudar a sociedade brasileira, unificando os cidadãos e cidadãs brasileiras naquilo que nos unifica, e são muitas coisas. O Brasil é um país de tantas potencialidades e de tantas possibilidades que nós não precisamos brigar em torno de convicções religiosas de ninguém. E que todos tenham liberdade de exercer plenamente a sua religião. Isso faz parte do nosso programa. Aliás, o nosso partido nasceu em 1947
se contrariando aquilo que era a esquerda da época, que era o stalinismo soviético, que era proibida a religião, em que era proibido a liberdade de imprensa, e o nosso partido nasceu contestando isso e tem toda a credibilidade para defender esse discurso de respeito às tradições do povo brasileiro e às convicções religiosas de todos e de todos que compõem a nossa sociedade. Presidente, para encerrar, numa relação, seja ela qual for, as pessoas têm de se adaptar uma a outra para que essa relação dê certo, né? Se a gente voltar lá em 2006, quando Lula e Geraldo Alckmin se enfrentaram no segundo turno violento, aliás, também, de eleições presidenciais, embora hoje muita gente diga, não, estava dentro do escopo democrático, mas digamos que muitas vezes ultrapassamos as 4 linhas, né, para usar uma expressão que é muito frequente. O governador Geraldo Alckmin, naquela época, foi inclusive, o senhor certamente se lembra, ele se sentiu constrangido e usou inclusive um colete com o distintivo, a marca de empresas públicas, né? Porque o PT tentava colar nele a versão de um candidato privatista, né? Quem é que vai ter de mudar mais nessa relação para que a chapa, durante a campanha, funcione e num eventual governo também? Porque as concepções de mundo são muito diferentes, não é? Quem é que mudou mais? Quem é que vai ter de mudar mais? O Lula ou o Alckmin? Eu acho que ambos, eles e os nossos partidos, terão que compreender e terão que estar à altura da superação dos problemas que o país passa. Se nós colocarmos as nossas convicções e as nossas ideologias, digamos assim, não colocarmos elas acima dos interesses do país, nós teremos condições plenas de fazer isso. Nós precisamos ser mais objetivos e procurar identificar com muita clareza quais são os desafios que o momento político do Brasil se apresenta, quais são os problemas e quais são as soluções e como nós podemos resolvê-los. Se nós tivermos essa capacidade de colocar, e nós defendemos isso, de colocar os nossos interesses um pouco à parte, os nossos interesses partidários, e pensarmos nos desafios e procurarmos estar à altura desses desafios, nós superaremos isso com facilidade. Eu gosto de repetir que nós temos tantas possibilidades e tantas coisas que nos unificam, por que ficar precarizando isso? Eu creio que toda classe política deve uma desculpa ao Brasil. Eu acho que a democracia brasileira produziu durante determinado tempo muitas coisas importantes, como o Sistema Único de Saúde, o seguro-desemprego, assistência social, aposentadoria social, mas a partir de um certo momento começou a degringolar. E Jair Bolsonaro já é o resultado de uma democracia que se fragilizou profundamente, porque o sistema político necrosou, precisa ser profundamente reestruturado, e se nós precisamos estar à altura desse desafio. Nós não podemos nos apegar às coisas pequenas, às coisas que nos separam, às coisas que separam as pessoas, mas sim às coisas que unificam o Brasil. E eu acho que essa visão tem que ser perseguida. Eu tenho muita esperança que a gente possa se unir em torno de ideias comuns e deixar de lado aquilo que nos separa e aquilo que atrapalha o desenvolvimento do nosso querido país. Agradeço, então, e já despeço aqui de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, que oficializa hoje o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa de Lula na corrida ao Palácio do Planalto em outubro. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Steph. Muito obrigado a você e a todos que fazem essa importante TV que atua no nosso país. Um abraço a todos e bom dia e bom trabalho para vocês. Obrigada, presidente.